E assim oremos. Justo e maravilhoso Deus, Pai querido e Pai amado, eu te agradecemos por mais um culto de oração e louvor ao Teu nome, Senhor. Abençoa a cada um que chegou aqui em segurança, a cada um que teve o prazer de desfrutar de mais um dia. Aqueles que não puderam chegar, Senhor, abençoa que possam estar vendo através da live. Aqueles que ainda estão chegando, dá proteção, sabedoria para estar chegando com cuidado. Nos dá um culto abençoado, de louvor, um culto calmo, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura bíblica uníssona, que se encontra lá em Salmos 19, o versículo 8 e 9. Todos juntos. Os preceitos do Senhor, todos juntos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanecem para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Amém? Vamos agora para um momento especial de oração com o nosso pastor. Boa noite, queridos. Graça e paz seja sobre as suas vidas. Nós louvamos ao nosso bom Deus por esse privilégio de podermos estar aqui reunidos. Eu gostaria de passar a palavra para aqueles que desejarem agradecer uma bênção recebida do Senhor, ou aqueles que desejam fazer um pedido de oração. Os irmãos terão a oportunidade nesse momento de expressarem as suas impressões, os seus sentimentos diante de tudo quanto o Senhor tem feito nas suas vidas, ou fazer um pedido de oração nesse momento. Nosso irmão Luiz. Eita, que coisa boa! Graças a Pai, irmão. Eu vim aqui agradecer. Mostra cá para o meio. Eu vim aqui agradecer, né, pela benção que domingo meu menino estava viajando, né? E a esposa dele estava aqui. E assim, tá muito. E agradecer pela benção, né? Leilson vai ser papai, né? Já está no 4º mês, a esposa dele. Aí escondeu, só veio descobrir domingo. Domingo ele me deu um presente, uma caixa com perfume e essa camisa e dentro um sapatinho, né? Aí foi quando tudinho, depois, né? Viajaram agora à tarde, né? Os dois não, os três, né? Viajaram agora à tarde para São Paulo, tá chegando agora de 9 horas, né? Que os irmãos estejam orando pela saúde dela, que tudo dê certo, né? E o avô aqui tá babando, né? Já antes de nascer já tá abestalhado, tudinho, né? Eu vim agradecer essa benção, né? Que criança é benção, né? Realmente. Amém, louvado seja Deus. Mais algum irmão? Tem alguma bênção para agradecer? Isso. Boa noite, pastor. Graça e paz, irmãos. Eu só tenho a agradecer por Deus ter permitido eu completar mais um ano de vida. Isso para mim está sendo uma dádiva de Deus, porque eu não esperava chegar aos meus 63 anos. Eu achava que dos 50 não ia passar. E, no entanto, já passei 13 anos. Então, eu agradeço muito a Deus por ter me concedido isso e me abençoado a cada dia pela minha família e pelos meus amigos. Eu fiz uma comemoração lá em Itamaracá, foram poucas pessoas, mas foi uma dádiva. Fizemos orações, cantamos louvores, então foi uma bênção. E é uma bênção realmente eu estar aqui diante de Deus só para agradecer muito pelo meu aniversário. Amém, irmãos? Colocar ali, irmão, obrigado, louvado seja Deus, que Deus continue abençoando a irmã rica e abundantemente e multiplicando os anos de vida e as bênçãos também. Mais algum irmão gostaria de fazer uso da palavra, expressar sua gratidão ao Senhor por uma bênção recebida ou fazer um pedido de oração? Arthur, quer agradecer, Arthur?
Vamos orar então, agradecendo ao nosso bom Deus e Pai por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos na Tua casa, para juntos prestarmos o nosso culto, Te adorar, Te render louvores na beleza da Tua santidade, reconhecendo a Tua fidelidade sobre as nossas vidas de incontáveis maneiras, pois muitas são as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, muitas são as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa família, e muitas são as bênçãos que o Senhor tem nos abençoado como igreja. Te somos imensamente gratos pela dádiva que temos de reconhecer que o Senhor está no controle da nossa vida e tem nos abençoado de uma maneira maravilhosa a cada momento da nossa vida. Muito obrigado pelas bênçãos, muito obrigado porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, muito obrigado porque o Senhor tem nos amparado, nos livrado de todo mal e tem nos dado a oportunidade, dia após dia, de reconhecer a Tua fidelidade sobre as nossas vidas. Muito obrigado acima de qualquer outra dádiva material. Nós Te louvamos pela certeza de que o Senhor tem nos abençoado de uma maneira maravilhosa, ao ponto de ter oferecido o Seu único Filho para que morresse para nos salvar. Te louvamos, ó Deus, pela bênção do nosso irmão Leilson e a sua esposa que estão aí esperando o bebezinho, que a Tua boa mão esteja sobre eles, que essa gestação aconteça dentro da mais perfeita naturalidade, normalidade, e que ela tenha um bom parto para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoa a gestação, já no 4º mês, que os meses que se seguirão, ela possa continuar contando com a Tua bondade e a Tua misericórdia sobre as suas vidas. Te louvamos pela Tua filha, que agradeceu, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor permitiu com que ela vivesse. Continua enchendo de paz, saúde, longevidade. Abençoa a sua saúde, que sempre haja no seu coração um sentimento de gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito na sua vida e ter permitido com que ela completasse mais uma primavera. Te louvamos imensamente, ó Deus, pelo sucesso da cirurgia da nossa irmã Safira, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. A cirurgia, ela passou no médico, a cirurgia está, graças a Deus, foi muito boa, foi um sucesso e já está aí encaminhado para que possa fazer a próxima cirurgia. Te pedimos que cada detalhe daquilo que falta agora possa ser resolvido e que a Tua serva breve possa estar conosco, desfrutando da nossa presença e nós da presença dela. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando a nossa irmã Elizabeth Libânio, que também está aguardando um procedimento cirúrgico. Toma a frente de cada detalhe, ó Deus, para que a Tua serva possa também ser abençoada em relação à sua saúde. Te pedimos que a Tua bênção continue estendida sobre a família Tavares, a irmã Severina, o irmão Antônio, a nossa irmã Elizabeth, ó Deus, que a Tua boa mão esteja sobre eles. Abençoa a saúde, controla aquilo que precisa ser controlado, para que eles continuem sendo as bênçãos que são dentro desta igreja e no Teu reino. Te pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, a nossa irmã Elizabeth Benício, que encontra-se já há muitos anos acamada e necessita das nossas orações. Que o Senhor possa estar visitando, abençoando as suas sobrinhas que têm se dedicado nos cuidados dela, para que ela continue, ó Deus, sendo alvo da Tua bondade, da Tua misericórdia, mesmo estando acamada. Te pedimos que o Senhor continue abençoando a vida do nosso irmão Samuel, da Congregação dos Milagres, que teve uma dificuldade em relação à sua saúde na semana passada, mas graças a Deus está na sua casa, e nós te suplicamos que a Tua boa mão esteja estendida sobre ele, e que ele possa ter a sua saúde plenamente restabelecida. Te pedimos que o Senhor continue contemplando, ó Deus, a pequena Elô, que a Tua mão esteja sobre ela, fazendo um milagre, ó Deus, de uma maneira poderosa na vida daquela criança, pois o Senhor é o médico por excelência. Te apresentamos de igual modo a pequena Letícia, filha do nosso irmão Arielson, ó Deus, e da nossa irmã Raíssa, que graças a Deus está em casa, bem. Que o Senhor continue abençoando essa família tão especial para todos nós, que tem sempre sido alvo das nossas orações. Te pedimos que o Senhor esteja contemplando a vida do pequeno Léo, de 10 meses, que agora foi transferido para o hospital lá em Serra Talhada, mas que segue, ó Deus, necessitando muito das nossas orações, que a igreja
continue, ó Deus, sendo tocada pelo sentimento de compaixão e graça, de estar intercedendo por todos aqueles que necessitam. Te pedimos que o Senhor continue nos abençoando como igreja, que o Senhor continue abençoando cada família aqui representada, daqueles que fizeram uso da palavra, agradecendo ou pedindo, ou daqueles que não fizeram uso da palavra, mas que no seu coração guardam pedido de oração, ó Deus, uma súplica, um clamor. Que o Senhor, que sonda os corações, contemple, ó Deus, o coração de cada um daqueles que estão aqui, daqueles que estão nos seus lares, e que o Senhor, ó Deus, possa responder segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Continua abençoando-nos como igreja, dia após dia, tirando do nosso meio tudo aquilo que não te agrade, e que a tua vontade continue prevalecendo, ó Deus, nas nossas vidas como igreja. Que o Senhor continue dia após dia nos lapidando, unindo uns aos outros, para continuarmos, ó Deus, unidos no único pensamento: fazer com que a Igreja Batista Central do Ibura continue sendo uma família para pertencer. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando todos aqueles, ó Deus, que têm visitado a cada domingo a nossa igreja. Como nós te somos gratos, ó Deus, pela oportunidade de a cada domingo ver pessoas novas chegando na nossa igreja. Que o Senhor esteja tocando o coração de cada um deles, e que o Senhor esteja tocando o nosso coração, para que de fato sejamos uma igreja acolhedora, pronto a abraçar todos aqueles que entrarem por essas portas. Apesar das nossas falhas e imperfeições, que haja o sentimento, o desejo de poder sermos pessoas melhores, para podermos ajudar aqueles que estão chegando, como estão chegando, para sermos bênção na vida deles. Continua conosco neste culto dedicado ao Senhor. Prepara o nosso coração para ouvirmos a tua palavra, e que ela fale de uma maneira profunda aos nossos corações. Te pedimos que o Senhor nos ajude dia após dia a estar no centro da tua vontade, e que o Senhor esteja contemplando todos os jovens e todos, ó Deus, os adolescentes da nossa igreja. Abençoa, ó Deus, a nossa Unijovem, abençoa, ó Deus, a UBACI, que nesse mês, ó Deus, de agosto, onde eles terão a oportunidade de dirigir, pregar, distribuir a ceia, como já foi feito, seja uma oportunidade de reconhecermos não a igreja do futuro, mas a igreja do presente, investindo e orando por eles, para que eles continuem fazendo diferença nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Assim nós choramos, o bendito nome do teu Filho Jesus. Amém. Aqueles que puderem se colocar de pé, podem fazê-lo nesse momento, e teremos um cântico com o nosso irmão Marcos Apolônio. Natália e Hugo também, nos ajudando aí. Hugo tá pau para toda obra hoje, né, Hugo? Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Lá em 1 Coríntios 1:25 vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens, e a fraqueza de Deus ainda é mais forte que todos os homens. Você sabia disso? A grandeza que o seu Deus tem, você não sabia, sei que você sabe disso, mas que você não esqueça que nosso Deus está cuidando de nós, e só em Ele ter criado tudo Ele fez, tudo Ele criou. Essa música vai dizer isso, que é tudo para o louvor da glória dEle. Então louve junto conosco, bastante conhecido esse louvor, e que possamos colocar tudo nas mãos dEle, que Ele está cuidando de nós. O Senhor, meu irmão, declare que não existe outro Deus melhor. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Vamos mais uma vez? Declare que não há Deus maior. Não há Deus maior.
Deus maior? Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Declara que Ele criou o céu e criou a terra. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Tudo para a glória dele, meu irmão. Para o seu louvor, Para o seu louvor. para o seu louvor, para o seu louvor, Para o seu louvor. para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o Amém. Vamos agora passar para um momento de dedicação de vidas e bens. E vamos ler lá em Provérbios 3, o 13 e o 4. Não te desampares a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e as acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Amém. Vamos agora para o cântico congregacional 160 do cantor cristão com a Adelina, e logo após o irmão Vladson vai fazer a oração. Graças a Deus, irmãos. Cantemos a primeira e a segunda estrofe do hino A Fé Contemplada, 160 do nosso cantor cristão. Deus promete. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida dar-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração
Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça. E em especial te agradecemos porque Jesus Cristo de Nazaré morreu em nosso lugar, Pai. Te agradecemos porque temos uma igreja para cultuar o Senhor. Te agradecemos porque temos a Tua santa palavra para meditar e aprender dela e colocar em prática. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça. Te agradecemos pela nossa família, pelo nosso emprego, pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixa faltar, Pai. Te agradecemos também pela vida de Leilson e da sua esposa, Beatriz, que essa criança possa vir com bastante saúde, Pai. Pai, te agradecemos pelos dízimos e ofertas que aqui foram colocados, Pai, que possam ser administrados da melhor forma possível, Pai. Te peço desde já, seja de pessoas que não têm condições financeiras, Pai, de vir até o Teu altar e depositar aquilo que o Senhor tem feito e dado a Ele, que o Senhor possa abrir porta de emprego, que o Senhor possa dar inteligência e sabedoria para que essa pessoa possa empreender, para que ele possa ter a oportunidade de ter recursos financeiros, colocar aqui no Teu altar e agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Também te pedimos para aquelas pessoas que não têm feito essa ação que o Senhor pede através da Tua palavra, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que muitas vezes somos falhos, pecadores, inclinados para o mal, e muitas vezes não fazemos aquilo que a Tua palavra diz, Pai. Desperta no nosso coração a vontade de investir, mas investir e devolver tudo aquilo que o Senhor tem feito para nossas vidas, Pai. Desde já te peço pela vida de Hugo, Pai, que vai trazer a palavra de Deus hoje. Usa o Teu servo, que ele diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor possa abrir as portas dos nossos ouvidos para entender a Tua palavra de Deus, que nossos corações estejam abertos para ouvir da Tua palavra, mas que a gente possa colocar em prática. Usa o Teu servo, tira qualquer descuido, qualquer dificuldade, qualquer nervosismo, que ele fique tranquilo diante do Senhor, sabendo que não é Ele, mas que é o Teu Santo Espírito, Pai. Essa é a oração que te fazemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. A igreja diz... Graça e paz, igreja. Amém. Estamos aqui nesse estreito. Ao mesmo tempo que agradeço a confiança, né, do nosso pastor, né? Para trazer essa mensagem nesse dia, esse culto de oração que o Senhor nos preparou. Ao mesmo tempo a gente treme na base, porque a gente tem um mínimo de ideia da responsabilidade que é trazer a palavra do Senhor. Amém? E além de mês da juventude, essa é uma semana bastante especial. Se o Samuel já tiver com o banner aí, os irmãos já devem saber bem, né? Não falo nem para os jovens não, mas os menos jovens, vamos dizer assim, os demais irmãos devem saber bem dessa conferência que vem se aproximando. Na sexta-feira a gente já está iniciando, está aí o nosso banner, o Metanoia, que é a nossa conferência. Eu acho que é a sexta, não é isso? Sexta edição do Metanoia, nossa conferência aqui da IBCI, e tem como tema Vivendo como Peregrinos, com a sua divisa em 1 Pedro 2, de 11 e 12, e acontecerá nessa sexta, sábado também à tarde, né? Sexta à noite, sábado tarde e noite, domingo manhã e noite. Você está convidado, você que está aqui no templo, você que nos acompanha pela internet também, está desde já convidado a comparecer aqui à IBCI e cultuar junto com todos nós ao Senhor e aprendendo sobre esse tema importantíssimo que é vivendo como peregrinos. E hoje eu queria trazer uma mensagem aqui para os irmãos que tem por título A Aliança de Deus com Abraão, o primeiro peregrino. Já para a gente fazer, tenho certeza que a gente vai estar imersos nesse tema tão importante, tão atual, né? Que é ser peregrino nesse mundo de tanto pecado,
É um mundo que busca nos afastar cada vez mais de Deus, e nós estamos como peregrinos aqui. E eu queria trazer essa mensagem, a aliança de Deus com Abraão, o primeiro peregrino. E o texto base se encontra em Gênesis capítulo 15, dos versos 1 até o 13. Vou fazer a leitura já, para a gente já ganhar tempo. Amém? Mas a gente não vai se ater somente a Gênesis 15. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 15. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: Não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abrão para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abrão perguntou: Ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de fato? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abrão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abrão caiu em sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: Esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Amém. Esse é talvez um dos pontos centrais da nossa doutrina, da nossa fé, essa aliança que Deus fez com Abrão, aqui ainda Abrão. E o livro de Gênesis, né, a gente já conhece bem a história, ele não tem como tema central, como muitas pessoas até podem dizer. Talvez alguém chegue para você e pergunte: qual é o tema central do livro de Gênesis? Talvez muitos respondam que seja a criação do mundo. Mas podemos saber que não é simplesmente a criação do mundo, é um tema que perpassa no livro de Gênesis, mas o tema central já é o plano maravilhoso de redenção do Senhor. A história bíblica, ela é um longo relato de como Deus amou um povo, assim como um marido amou a sua esposa. Mas essa esposa, ela decidiu se prostituir, ela decidiu várias vezes, frequentemente, trair o seu marido e se entregou a ídolos, rebelando-se contra o Senhor. Ao mesmo tempo, a gente percebe também que apesar desses momentos de rebelião do povo de Deus, também temos momentos e histórias de fé, temos também galardões e promessas sendo feitas pelo nosso Deus ao seu povo. Os capítulos 1 e 2 de Gênesis, eles tratam dessa criação. Deus forma um lar e nesse lar, no Jardim do Éden, Ele coloca os seus filhos. Capítulos 3 e 4, após a queda, o mal entra no mundo, numa expressão completa de rebeldia ao Criador. Quando o homem diz para si mesmo e declara para todo o mundo que ele mesmo queria ser o Deus dele, queria ser o Deus da sua própria vida. E recentemente, inclusive, o nosso irmão Leandro, ele trouxe uma palavra também sobre Gênesis 3,
né, que foi bastante esclarecedora, e já lhe digo que eu usei um pedacinho ali, né? dei uma escutada no que o Leandro falou naquele dia, né, que foi bastante esclarecedor, em Gênesis 3, que falou sobre essa queda. E aí chega novamente, o homem continua em sua vida de pecado. No capítulo 6, temos o tema da corrupção geral do gênero humano, e disso só para pior, até que Deus levanta a família de Noé. E da família de Noé, a gente chega até Abraão, a partir de seu filho Sem. Algumas gerações à frente, nasce Abraão. Daí vem o nome semita. Ainda na família de Noé, a gente vê que o pecado, novamente, trouxe maldição a um povo. Dessa vez foi a um outro filho de Noé, Cã, de onde descendem os cananeus. E onde é que eu quero chegar nisso tudo? Apenas provar o quanto o pecado está totalmente arraigado à natureza humana. Deus o socorre, o homem vai lá, novamente peca. Deus novamente, em seu infinito amor, em sua infinita graça, o socorre novamente, dá uma nova chance, uma nova vida, e o homem novamente peca. Romanos 3,9, Paulo diz: tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Romanos 3,10, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3,23, muito conhecido, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E na versão NVT, que eu achei bastante interessante para o nosso entendimento, todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Deus, sabendo de tudo isso, por que Ele resolve escolher um povo para si? Deuteronômio 7, versículos 7 e 8a. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Deus poderia ter chamado os caldeus, povo grande daquela época. Deus poderia ter chamado os egípcios, os amorreus, povos numerosos e fortes daquela época, mas resolveu em sua soberana graça. Não tente, talvez a gente tente entender o porquê que Deus escolheu exatamente o povo de Israel, porquê que Ele resolveu tirar Abraão da sua terra e escolher aqueles que descendiam dele. Mas esse é um amor que nós podemos perceber que é um amor incompreensível à nossa mente. E é assim que Ele também nos escolhe. Pecadores, como eu, como você, Ele nos escolhe para ser o seu povo. Mas quem era Abraão? E por que Abraão? Ele era um arameu, descendente de Sem, como já falei, e viveu por muito tempo em Ur dos Caldeus, talvez a Nova York daquela época, a cidade que era o centro da Mesopotâmia, que era o mundo que se conhecia naquela época, e vivia-se ali uma cultura predominantemente pagã. E Abraão, antes mesmo de ser chamado por Deus, o famoso Gênesis 12, quando ele recebe esse chamado, ele já arrumava para Canaã e até se instalou em Harã, onde seu pai morreu, seu pai por nome Tera. A Bíblia ela não demonstra nenhum tipo de qualidade especial em Abraão. Assim como eu e você, ele era um homem pecador, e eu reforço aqui que a graça do Senhor alcançou Abraão, do mesmo jeito que tem alcançado a mim, tem alcançado a você. Abraão era um homem idólatra e servia a deuses pagãos da Mesopotâmia, até que o Deus Criador o chama para ser simplesmente o portador de sua grande promessa, do seu grande plano de salvação. E Deus decide então tirá-lo, dando prosseguimento. Gênesis 12 fala sobre essa saída de Abraão da sua terra,
e o leva até a terra de Canaã. Ainda no capítulo 12, nós temos esse registro. E no capítulo 1 aqui de Gênesis 15, que foi o nosso texto base, ele fala, algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Talvez você se pergunte, mas não tenha medo por quê? Deus já tinha prometido tanta coisa para Abrão, né? O tempo já estava passando, ele já tinha recebido, ele já tinha passado por Canaã, já tinha descido ao Egito, retornava para Canaã, onde ele erigiu um altar em Betel. Mas por que Abraão teria medo? O capítulo 14, ele traz uma guerra que aconteceu naquela região, em que alguns reis daquela região se degladiavam entre si, e no momento em que esses reis perdem, os reis da região de Sodoma perdem, os reis dessa região vão lá em Sodoma e tomam os despojos para si, entre eles o sobrinho de Abraão, Ló. O sobrinho de Abraão, Ló, que estava naquela terra. Abraão, né, com alguns de seus aliados, ele vai até aquela terra e resgata o seu sobrinho. E... Amém. Agradeço. Cantei ali, a voz já foi embora já rapidinho. Amém. Deus abençoe. Amém. Ixi, até me perdi aqui. Mas retornando desse resgate que foi feito por Abraão, agora nós temos que, obviamente, aquele povo, aqueles reis ali que tinham perdido para Abraão, com certeza não iriam deixar facilmente passar aquilo ali. Por isso, Abraão provavelmente estava bastante angustiado em seu coração. Mas o Senhor disse, e eu repito aqui, não tenha medo, porque eu serei o seu escudo e sua recompensa será muito grande. Esse rei aqui que foi falado no capítulo 14, ele prometeu muitas coisas para Abraão. Se eu falar Abraão, os irmãos entendem. Mas ele prometeu algumas riquezas em troca de algumas pessoas que ele tinha recolhido da terra de Sodoma. E Abraão não permitiu. Mas o Senhor, ele se achega a Abraão, assim como ele se achega a cada um de nós, nos nossos dias maus, nos nossos dias difíceis. Tenho certeza, né, que muitos de nós passamos por tantas provações, por tantas coisas que a gente pensa que, não, isso não vai passar. Talvez alguém até pense, eu prefiro a morte do que ter que passar por isso. Mas o Senhor, assim como ele falou para Abraão, ele nos mostra que a nossa recompensa é muito grande. Mas não pense que a recompensa que se fala aqui é meramente o que a gente já sabe que acontece mais à frente, que é a obtenção da terra de Canaã. Há uma promessa que já estava se cumprindo desde lá de Gênesis 3. E aqui Abraão, ele é usado para fazer parte desse plano de salvação. E a mentalidade mundana é um ponto que a gente tem que chamar a atenção, porque essa mentalidade humana, que a gente pode simbolizar aqui como sendo Ur dos caldeus, Deus nos tira de determinados lugares para que nós nos afastemos da mentalidade mundana. Mas eu lhe pergunto, será que a gente está livre totalmente dessa mentalidade? Muito pelo contrário, nós estamos inseridos
num mundo que é cheio de mentalidade que vem tentar nos colocar contra o nosso próprio Deus. E muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, essa mentalidade às vezes pode até mesmo entrar na igreja. E usamos muitas vezes o nosso próprio Deus para fazermos somente as nossas vontades, somente os nossos desejos, nossos interesses. Muitas vezes essa mentalidade ela não anula a Deus, muito pelo contrário, ela diz: sirva a seu Deus, mas muitas vezes ela também usa como meio. Deus sai do centro e se torna apenas um meio para os nossos desejos. Foi o que aconteceu em Gênesis 11, versículo 4, quando se falou, quando a gente tem o relato da Torre de Babel. Edifiquemos uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos para nós um nome. Talvez alguém possa até dizer: mas que coisa bonita, né? Eles tinham o desejo de se aproximar cada vez mais de Deus. Talvez a mentalidade daquela época, eles pensavam que fisicamente eles poderiam fazer isso. Mas o que a gente entende, o que a gente pode perceber aqui, é que simplesmente eles usavam essa torre, ou esse zigurate, que era o que se fazia naquela época, que era uma espécie de pirâmide, e eles procuravam cada vez mais alto chegar para fazer um nome para si. A idolatria, muitas vezes, ela chega a nós para nos satisfazer, e usamos até mesmo o nome do nosso Senhor para nossos interesses. Mas por que falar sobre esse chamado de Abraão ainda hoje? Hebreus 11, nos versículos 8 a 10, a gente tem o seguinte: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Por que é importante falar sobre esse chamado de Abraão ainda nos dias de hoje? Porque o próprio Abraão ainda não chegou nessa terra. Assim como nós aguardamos, nós ainda como vivos, aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus, para que possamos habitar com Ele na cidade que Ele mesmo é o engenheiro e o arquiteto. Quem vai morar lá nessa cidade? Ora, os descendentes de Abraão. É o que a gente vê em Gálatas 3, versículos 6 e 7. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Você pode pensar: mas eu não sou filho diretamente, não tenho descendência nenhuma com Abraão. Mas a própria Bíblia nos diz que os filhos de Abraão são aqueles que, como ele, creram no Senhor, creram no sacrifício de Jesus. Nós somos peregrinos, sim, mas essa não é uma peregrinação física. Somos, sim, moldados dia após dia para habitarmos na glória do Senhor, a cidade por Ele preparada. Os justos que vivem pela fé, estes herdarão o reino dos céus. Aqueles que têm para si um futuro. Eu tenho um futuro. Eu creio que tenho um futuro. Vamos dar uma olhada aqui, voltar aqui em Gênesis 12, do 1 ao 3, no chamado de Abrão. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei
os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de vocês, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu dei essa ênfase aqui nos verbos, porque cada um desses verbos, se você for ver, está no futuro. Nós cremos que assim como Abraão, nós temos sim um futuro, não nessa terra, mas aguardamos sim a cidade vindoura. Talvez muitos aqui nessa terra vivem com medo do que será o amanhã, o medo de quem será o governante amanhã, e vivem totalmente livres de qualquer tipo de escatologia. Não lembram que existe uma promessa sim para Deus, até sabem, mas preferem dar as costas para essa promessa. Mas nós temos essa divina esperança de quando o Filho do Homem vier e esmagar a cabeça da serpente, aquele de quem tantos profetas falaram, isso sim é a promessa em que nós cremos. Como é bom nós sermos peregrinos apenas nessa terra e saber que temos um futuro com o nosso Senhor. Mas existem riscos, já para a gente finalizar. Existem riscos de não ser um peregrino. E aqui eu quero trazer algumas diferenças entre ser e não ser peregrino. Abraão, que entendamos hoje essa noite, ele foi o primeiro desses peregrinos. Gênesis 12, versículos 7 e 8. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Mesmo estando de frente para a terra que lhe seria herdada, talvez Abraão tivesse temido, sabendo que aquela terra ainda era governada por cananeus, e só mais à frente, só 400 anos para frente, é que realmente, ele não sabia, né? Mas que realmente o povo de Israel é que iria herdar aquela terra. E por isso ele fez algo que um peregrino, como eu, como você, ele deve fazer. Ele edifica um altar ao Senhor. Em meio a esse mundo caído, o que seria para os dias de hoje edificar um altar ao Senhor? Nós vivemos nesse mundo tão tenebroso, vivendo no meio de um caos, mas nós temos que firmar um lugar e adorar ao nosso único Deus. Nós devemos ser, eu gostei muito de uma expressão que eu li, né, nessa preparação, em que nós devemos ser uma embaixada do reino de Deus aqui na terra. E aí eu pergunto, não só a você, mas também a mim, a sua vida, a minha vida, ela tem sido realmente uma embaixada do reino de Deus aqui na terra? Será que nós temos tirado tempo, um tempo de qualidade para adorar ao nosso Deus? Quando eu digo adorar, não simplesmente cantar somente de lábios, mas colocar-se diante de Deus como o pecador que eu e você somos. Nossa casa, ela tem sido esse lugar de adoração, um verdadeiro lugar de oração ao nosso Deus, de busca e de entrega a Ele. Saiba que Jesus, Ele orou por nós nesse sentido. João 17, 15 e 16. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Assim como eu, eles não são do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós temos um Deus que guia as nossas vidas, e nós não somos guiados mais por aquilo que o mundo ele nos impõe. Porém, temos aqui esse exemplo de Abraão sendo peregrino. Temos um exemplo de seu próprio sobrinho, que não era um peregrino. Porém, Ló permitiu que essa mentalidade humana entrasse em sua casa.
Em nenhum momento a gente vê nas Escrituras que Ló levantou altares ao Senhor. E Gênesis 19, ele traz uma terrível tragédia que acontece, que nós conhecemos bem, que é a tragédia de Sodoma e Gomorra. E logo após essa tragédia toda, sabemos que as filhas dele, sabendo que seus noivos já tinham morrido também, junto com todos os sodomitas, se viram naquela caverna, né, que eles se afastaram de todo tipo de cidade, se viram naquela caverna, não tinha homens para que elas pudessem gerar seus filhos, então elas têm relações com seu próprio pai, o embebedam e têm relações com seu próprio pai, de onde nascem seus filhos, que seriam os pais dos moabitas e amonitas. Mas você pode até pensar, mas essas moças virgens, onde é que elas aprenderam isso? Sodoma. Eles permitiram que essa mentalidade de Sodoma entrasse na casa de Ló. Mas Deus, em sua infinita graça, ele pegou um homem, Abraão, um idólatra, cheio de defeito como eu, como você, e o declarou justo. É o que está no versículo 15, 6. Nós somos imputados como justos, porque cremos que Jesus é o nosso Salvador. Para finalizarmos, o capítulo 15 prossegue ainda, dos versículos 9 a 18, trazendo mais uma etapa de um plano que se cumpria. O versículo 9 traz o seguinte: o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abrão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abrão as afugentou. Nós temos aqui, ainda não havia aquele sistema de sacrifícios, né, que foi instituído nos tempos de Moisés, mas aqui a gente vê um pacto já sendo selado pelo Senhor junto a Abraão. E para tentar explicar como é que ocorria, né, hoje a gente tem muitos compromissos sendo firmados, né, por contratos, esse tipo de coisa. Mas naquele tempo a palavra do homem era bastante levada em consideração. E aqui a gente tem uma outra aplicação, que era o uso de animais, o sacrifício de animais para selar um sacrifício. Os animais eram mortos e eram cortados, colocados uma parte de um lado, outra parte do outro, formando-se um caminho no meio. E as duas pessoas que selavam esse pacto ficavam naquele caminho, e a ideia é que se um dos dois quebrasse aquele pacto, aconteceria com eles, com essa pessoa que quebrou o pacto, o que aconteceu com aqueles animais. Mas sabe qual foi o papel de Abraão nesse pacto que foi selado com o próprio Deus? Vamos ver o versículo 12. Enquanto o sol se punha, Abrão caiu em sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Deus permitiu que, no meio desse pacto, Abrão dormisse. Sabe por quê? A resposta está lá no versículo 17. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Abraão não chegou a passar no meio daquele caminho. Ele dormira, e quando ele abriu seus olhos, estava lá uma tocha ardente de fogo, que é o símbolo do nosso Deus. E isso nos remete a o quanto que nós fazemos nesse pacto.
O próprio Deus, Ele faz o pacto com você e Ele mesmo se doa. Ele mesmo é o sacrifício. Deus passa no meio desse sacrifício e Ele se compromete consigo mesmo, porque Ele sabe que nós não teríamos condições por nós mesmos de cumprir esse pacto. E o versículo 18 finaliza essa aliança desse peregrino. Então Deus fez uma aliança com Abraão naquele dia. Amém? Nós cremos sim que somos peregrinos nesse mundo, mas que nós não somos desse mundo. Nós temos sim uma missão de levar a palavra do Senhor para que mais peregrinos se juntem nessa gloriosa missão. Amém? Agradeço desde já essa maravilhosa oportunidade do Senhor, nosso pastor Márcio. Que Deus te abençoe, Hugo. Como é bom ver outra pessoa ficar nervosa, outra pessoa ficar com a boca seca, né? O pessoal às vezes acha que é fácil, né? E não que ele faça isso, né? Mas às vezes a gente está ali sentado e diz, puxa, era para fazer assim, podia ter dividido assim, podia ser feito isso. Aí quando tem a oportunidade não consegue fazer nada disso, porque o nervosismo bate e a gente acaba travando certas vezes. Mas que Deus continue te abençoando, Hugo, rica e abundantemente. Ficou claro que você se debruçou muito estudando sobre esse tema. E mês que vem tem mais, né? É como andar de bicicleta, à medida que vai andando, tenho certeza que os amados foram abençoados. Queridos, próxima sexta-feira à noite teremos a oportunidade, como foi mencionado pelo nosso irmão Hugo, de estarmos aqui vivendo essa experiência maravilhosa, nosso Congresso da Juventude, nosso Metanoia 2024, onde teremos oportunidade sexta, sábado, domingo pela manhã e à noite de ser ministrado ao nosso coração por homens de Deus, pastores, que estaremos sendo usados como instrumento nas mãos do Senhor. E na tarde do sábado é necessário que você faça uma inscrição, e aí o pessoal que está lá não acontece, foi disponibilizado lá, né, o link onde você entra para fazer a sua inscrição. Na tarde do sábado, a partir das 15 horas, teremos a oportunidade de vivenciar grupos de interesse. Num primeiro bloco teremos o nosso irmão Vladson e a nossa irmã Franciline, né, ministrando ela para as irmãs e o Vladson para os rapazes e para os homens, a partir das 15 horas. E a partir das 14 horas teremos a oportunidade de, no segundo bloco, todos dois vão falar sobre essa questão, né, do desafio de ser peregrino e peregrina. E aí tem um subtema também que foi colocado lá hoje, acho que pela manhã. Abra lá a foto que você vai ver as maiores informações. E no segundo bloco, que começa a partir das 16 horas, teremos a oportunidade de ouvir mais outros dois momentos, né? E aí você vai escolher qual o grupo de interesse mais foi interessante. E aí vai ser as salas mistas, onde teremos oportunidade o peregrino e a jornada acadêmica, e o peregrino e o seu chamado, né? O peregrino e o seu chamado, o pastor Pedro Moura será o facilitador, e o peregrino e a jornada acadêmica, a Evelyn Menezes, ela estará sendo responsável por essa palestra. Então, os amados interessados em participar, faz a inscrição lá no Acontece, né? Entra lá no link e faça a sua inscrição, na certeza de que através desses quatro, né, dessas duas irmãs e desses dois homens de Deus, também serão usados como instrumentos para falar o nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela certeza de que nós compreendemos perfeitamente que nós estamos nesse mundo de passagem, uma vez que reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Muito obrigado pela certeza de que nós somos peregrinos, muito obrigado pela palavra trazida pelo nosso querido irmão Hugo, e pela exposição da tua palavra que foi feita através dele, encontrando lugar nos nossos corações. Abençoa, Deus, o nosso Metanoia, o nosso Congresso da Juventude, que seja uma oportunidade maravilhosa de ver a igreja abraçando os nossos jovens e adolescentes, participando presencialmente desta conferência. Não temos dúvida que, mais uma vez, nessa sexta edição, o Senhor se fará presente de uma maneira abundante, visitando-nos através da tua santa palavra, seja através das programações
programações nos cultos, ou seja, através desses grupos de interesse que teremos no sábado à tarde. Nós já te agradecemos porque não temos dúvida que seremos ricamente edificados, consolados e exortados a vivermos como peregrinos neste mundo. Assim te oramos no bendito nome do teu Filho Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Divino Espírito Santo sejam derramados e multiplicados sobre cada um de nós, desde agora como para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Só a título de informação, na última segunda-feira, o nosso seminarista Tomás, participou da entrevista lá na Ordem dos Pastores e também fez uma provinha básica lá, eu acho que mais de 80 questões, no finalzinho da tarde, ele ainda estava fazendo a prova, nós passamos, pegamos a Vivi, fomos para o seminário e ainda queremos, acho que mais ou menos 1 hora, ele concluir a prova, que é uma etapa para o processo do concílio pastoral. Então, segunda-feira, provavelmente eles vão dar o resultado, então que os amados estejam aí orando pelo seminarista Tomás, pela nossa irmã Vivi, que ele continue sendo o alvo das nossas orações nesse processo de preparação até o concílio pastoral que o Senhor vai nos permitir viver como igreja, amigos, irmãos e vizinhos, que viram o Tomás crescer, participar desse momento especial na vida da igreja com a consagração dele dentro de alguns dias ou meses aí, o mais tardar. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.